noite. Nem ouro, nem dólar e muito menos poupança. Um investimento com renda garantida é, sem dúvida, o imóvel da cidade de São Paulo. Alta de 80% nos preços nos últimos 2 anos. Seria uma boa notícia se o imóvel não fosse um sonho brasileiro cada vez mais distante. O preço nas alturas. Agora que as vendas de residências novas registraram uma queda superior a 30%, há quem diga, por isso mesmo, que os valores estão mesmo exagerados. Vamos agora ver outros assuntos em destaque nesta terça-feira. Polícia investiga se briga de torcidas causou a morte de homem encontrado no Rio Tietê. Transferido para a capital paulista, o jovem de 21 anos acusado de duplo homicídio em região nobre da cidade. Pedestres e ciclistas ignoram passarelas e colaboram com o alto número de atropelamentos em rodovias. Fantasiados de baleia, integrantes do Greenpeace protestam contra a exploração de petróleo no arquipélago de Abrolhos, na Bahia. Forças rebeldes dão ultimato para as tropas leais a Gaddafi se entregarem até sábado. Câmara dos Deputados absolve Jaqueline Roriz, que aparece em gravação recebendo maço de dinheiro do operador do mensalão do DEM. 265 deputados votaram contra a cassação dela. Com a marca de 4 metros e 85 centímetros, Fabiana Müller conquista ouro inédito para o Brasil no salto com vara. Participam da edição de hoje o professor de filosofia da PUC, Mário Sérgio Cortella, e o sociólogo Demétrio Magnoli. E hoje também vamos ter a participação especial do Dr. Sócrates, que acaba de se recuperar de uma doença grave e, como ele mesmo já declarou, vai ficar por aqui ainda há muito tempo. E é o que a gente espera. Mande suas perguntas aos comentaristas através dos nossos endereços na internet. Bom, antes da primeira matéria, eu gostaria de avisar para as pessoas que estão muito saudosas aí do Demétrio, que faz tempo que ele não aparece mesmo por aqui, que tem livro novo chegando. Por isso que ele estava demorando para aparecer. Estava terminando o livro. Exatamente, que é esse livro aqui que a gente fez imagens, mas olha, eu vou pedir até... Pronto. Vou pedir para o Demétrio falar um pouco sobre o livro, lembrando que quem tiver com muita saudade dele, depois de amanhã tem uma conversa com ele e com a Elaine Senise Barbosa, que é coautora desse livro, e que vai ser aqui para o pessoal de São Paulo, vai ser depois de amanhã às 7h30, na Livraria Cultura, ali do Shopping Vila Lobos. Não é isso, Demétrio? Exato. O livro é uma história das ideias no século XX, que se organiza em torno da tensão entre os princípios da liberdade e da igualdade. Eu acho que é uma história um pouco diferente daquela que as pessoas estão acostumadas a ler sobre o século XX, do padrão, do modelo de história do século XX. E eu convido todos os espectadores para, depois de amanhã, os espectadores de São Paulo, para depois de amanhã, dia 1º, às 19h30, a gente vai estar levando um papo sobre o livro na cultura do Vila Lobos, do Shopping Vila Lobos. E para quem é do Rio de Janeiro, no dia 19, nós vamos estar levando um papo sobre o livro na livraria da Travessa do Shopping Leblon. Eu vi você falando para o Cortella que é um livro de ideias, é isso? Que era mais complicado? É uma investigação sobre as ideias e as famílias políticas no século XX, as grandes correntes políticas no século XX, cortado em torno dessa tensão. Normalmente as pessoas falam de liberdade e igualdade como se fossem pares sem conflito, né? Surgiu lá na Revolução Francesa e definiu a modernidade, essas duas ideias. Mas é a tensão delas que formou as grandes vertentes políticas do século XX. A ideia é discutir o século XX sob esse olhar da tensão entre liberdade e igualdade. Mais sobre isso depois de amanhã na livraria. E como você viu, ele não brigou com a gente, voltou aqui. Mudando de assunto, vamos falar agora sobre a morte de torcedor. Um corpo encontrado no Rio Tietê, em São Paulo, acirra ainda mais a guerra entre duas principais torcidas do estado. O homem morto era um corintiano e os supostos assassinos, integrantes da torcida do Palmeiras. Caso isso se confirme, a promotoria vai exigir o banimento da mancha verde, alviverde dos estádios. O corpo de Douglas Karen Silva, de 27 anos, foi resgatado neste trecho do Rio Tietê, na altura da ponte da Casa Verde, no final da tarde de ontem.
Douglas teria saído da quadra da Gaviões da Fiel com mais 2 amigos na madrugada de sábado. Quando estavam nesta praça, perto da Ponte do Limão, na Marginal Tietê, teriam sido cercados por torcedores do Palmeiras. Tinha um bando de uns 80 a 100 palmeirenses desgarrado lá. Reconheceram eles, correram atrás. 2 conseguiram escapar, um tomou uma pesada aqui, está todo machucado. E o meu filho levou a pior, ele foi assassinado, né? Arrebentaram ele e jogaram dentro do rio. Douglas ficou desaparecido por 2 dias. As buscas começaram quando familiares viram uma mensagem na internet. Um amigo acessou lá uma comunidade que tem lá, no Elcurt, parece, e eles estavam contando vantagem do que fizeram. Jogaram um gambá de cima da ponte. A família afirma que o rapaz, antes de morrer, foi reconhecido por um ex-diretor da Mancha Alviverde. Ele conhecia o Douglas pessoalmente, ele tinha amizade com o Douglas. Eles treinaram junto na mesma academia, ele morava no bairro vizinho do Douglas na época, por isso que ele reconheceu o Douglas. O Douglas não estava com nenhuma roupa do Corinthians ou da Gaviões. O caso será investigado pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância. A promotoria afirma que o assassinato reúne elementos necessários que podem acabar numa condenação inédita no estado de São Paulo, a suspensão de uma torcida organizada nos estádios. A gente está suspeitando de envolvimento de torcida organizada por trás dessa morte. Se isso vier a ser apurado no mundo processual, poderia-se aí falar numa ação civil pública para o banimento dessas torcidas envolvidas por até 3 anos. Quer dizer, o banimento é tirar dos estádios, tem que ser uma medida radical para acabar com essas coisas. A Inglaterra enfrentou essa questão com os hooligans, ela fez com que houvesse um afastamento desse tipo de horror, algo que, por exemplo, ele quebra, ele enoja a capacidade de convivência numa coisa que é um esporte. Uhum. Embora, claro, exista a questão da torcida, do prazer, da discussão, até da brincadeira, mas algo que é apenas um jogo, né? E se você imaginar transformar isso num confronto, que cada vez ele é mais redundante, e de repente ele parece até meio óbvio, né? Ainda mais fazer isso com alguém, e aí a frase dito, ele nem portava a camiseta do Corinthians, e se ele estivesse, qual seria? Né? Isso é algo que é inaceitável. Ele é compreensível, mas é inaceitável. Demétrio. Não, o que eu acho mais trágico é que quando você conversa, eu já conversei com jovens que fazem parte de torcidas organizadas, quando eles estão sós e na sua vida cotidiana, são pessoas normais, são pessoas legais, são pessoas que sabem conviver com os demais, que sabem brincar, inclusive sobre o jogo. O problema é o fenômeno da gangue. A torcida organizada é um fenômeno de gangue que transforma pessoas normais em bárbaros. É bom os jovens prestarem atenção nisso. Não entrem numa gangue que se chama uma torcida organizada. Quando você entra numa gangue, você se torna outra pessoa, sob o efeito da dinâmica da gangue. 7 pessoas foram mortas em 9 protestos pró-democracia na Síria. O confronto entre exército e ativistas coincidiu com o primeiro dia de orações que marcam o fim do Ramadã, mês sagrado muçulmano. Vídeos postados na internet mostram protestos em Damasco e outras 2 cidades. Centenas de pessoas marcharam pedindo o fim do regime de Bashar al-Assad, que já dura 11 anos. Em algumas regiões, o exército reprimiu as manifestações com violência. Tiros foram disparados contra a população. Há registros de pelo menos 7 mortes, incluindo um garoto de 13 anos. A União Europeia e as Nações Unidas estudam novas sanções contra a Síria. Em 5 meses, 2.200 pessoas já foram mortas por participar de protestos contra o governo. Na Líbia, rebeldes dão ultimato às forças leais a Gaddafi e anunciam sábado como prazo final para a rendição. Em 6 meses de confronto, 50 mil pessoas morreram. O anúncio foi feito pelo líder do Conselho Interino da Líbia, Mustafa Jalil. A cidade, sob domínio dos soldados de Gaddafi, tem 4 dias para se render ou enfrentar ataques. Enquanto isso, comandos da oposição fecham o cerco contra a cidade natal de Gaddafi, Sirte, à espera do sinal verde.
Hoje, os rebeldes voltaram a pedir a extradição da esposa e dos 3 filhos do líder líbio que fugiram para a Argélia. Por enquanto, o país africano defende o asilo à família do coronel e anunciou que, se Gaddafi entrar no país, ele será entregue às forças internacionais. A Argélia é a única nação do norte do continente a não reconhecer o governo rebelde. A gente acabou de mostrar a matéria sobre a Síria. E aí eu pergunto, qual as chances da Síria repetir o que a gente viu na Líbia? Veja, Polly, se discute hoje nos Estados Unidos, no Conselho de Segurança Nacional americano, é uma discussão meio a boca pequena, se existiria uma doutrina Obama. No final de março, Obama fez um discurso, na hora que se preparava a intervenção na Líbia, Obama fez um discurso na Universidade de George Washington, onde ele disse basicamente 2 coisas. Primeira, se houver riscos de genocídios e massacres em grande escala, os Estados Unidos devem intervir, inclusive militarmente, mesmo se a segurança nacional americana não está sob ameaça. E a segunda coisa, jamais, entretanto, intervenções como essas serão feitas sozinho. Os Estados Unidos só fará tais intervenções, entre aspas, humanitárias, dentro de uma coalizão e com autorização da ONU. Esses 2 princípios formariam uma doutrina Obama, mas em anonimato, se discute em anonimato isso, em anonimato autoridades do Conselho de Segurança Nacional americano preferem não falar a expressão doutrina Obama, porque está todo mundo olhando para a Síria. E se usar a expressão doutrina Obama, a próxima pergunta é, e agora? Na Síria há massacres cada vez maiores e há o risco de grandes banhos de sangue promovidos pelo regime. Os Estados Unidos vão liderar uma coalizão militar na Síria? Hoje não existe essa hipótese no horizonte devido às diferenças entre Síria e Líbia. Vou relacioná-las rápido. Muammar Gaddafi não tinha amigos fora da região. Assad tem ainda, principalmente a Rússia. Segunda diferença, Gaddafi não tinha amigos nos países árabes, tinha perdido todos eles. Assad ainda tem importantes relações no Irã, que não é um país árabe, mas é um país muçulmano da região, e tem relações com Hamas na Palestina e com Hezbollah no Líbano. Terceira diferença, na Líbia os rebeldes controlavam uma parte do território, a região leste de Benghazi. Na Síria, os rebeldes não controlam nenhuma parte do território, né? E última diferença, na Síria, a queda do regime de Assad poderia provocar um conflito sectário entre a maioria sunita da população e a minoria alauíta, que é a base de apoio de Assad. Então você poderia ter um banho de sangue após a queda de Assad. Todas essas diferenças, que não são poucas, né, e ainda há outras que eu não tenho tempo para comentar, fazem com que a Síria hoje esteja fora do radar de uma intervenção militar. Entretanto, os Estados Unidos e os seus aliados europeus procuram montar uma coalizão diplomática para isolar a Síria no plano político e promover sanções da ONU contra o regime de Assad. E é isso que o Demetrio coloca bem, né? Existe uma diferença. O Assad não é um adversário tão fácil quanto o Gaddafi, entre aspas. Por que o Gaddafi é fácil? Porque ele hoje é um alvo quase que óbvio, né? Enquanto assim, ele é um inimigo das forças da democracia, do Ocidente, ele fez massacre. Ele é uma unanimidade. Ele foi também uma unanimidade por mais de 40 anos como um amigo. É verdade. Né? Agora ele fez o dado diferente. Agora, as implicações das relações de diplomacia, de força de poder, de jogo na região, elas são tão fortes que eu também acho que o Obama ainda não tem uma doutrina montada, mas ele vai ter que ter logo. Né, porque essa questão ela vai fazer com que se decida o que virá também na sequência em relação a outros países árabes. Eu acho que a Síria hoje, ela espelha muito mais, não sei o que o Demetrio acha, mas uma condição do que será talvez a Arábia Saudita em breve. Também com as suas conexões e com as alianças que tem com parte do mundo ocidental e com o mundo árabe. Né? Acho que não é a mesma coisa de fato do que a Líbia, mas que a ONU vai ter que ficar atenta, inclusive para não servir aos interesses apenas norte-americanos, que podem ser legítimos, mas não são exclusivos. Muçulmanos e cristãos se enfrentaram nas ruas da Nigéria, o país mais populoso da África. Pelo menos 13 pessoas morreram.
Gangues armadas atacaram muçulmanos quando eles se reuniam para celebrar o último dia do Ramadã. 60 carros e motos foram incendiados. Um soldado foi internado em estado crítico. Os confrontos foram na cidade de Jos, entre o norte muçulmano e o sul do país de minoria cristã. A região é palco de frequentes conflitos étnicos e sectários. Na semana passada, um grupo contrário à influência ocidental atacou o prédio da ONU na capital, Abuja, e matou 23 pessoas. Você quer fazer uma correção? Não. Primeiro, uma correção. No sul da Nigéria, a maioria, não a minoria, é cristã. Os cristãos são minoria no total da população da Nigéria. Né? Agora, por que esse país, a Nigéria, é um país que há tanto tempo, há tantas e tantas décadas, é um país tão caótico? Porque ela foi construída sobre um acordo entre etnias e chefes de etnias. Então, o norte da Nigéria, muçulmano, é chefiado por líderes muçulmanos. O sul da Nigéria, nas suas diversas regiões, é chefiado por líderes das diferentes etnias cristãs do sul da Nigéria. Pior do que isso, na verdade, em cada região da Nigéria, o Estado é privatizado pela maioria étnica, na verdade, pelos líderes daquela maioria étnica. Então, nós temos não uma Nigéria, mas várias Nigérias e nenhum Estado que representa todos os nigerianos. Entendi. O absurdo chega a tal ponto que na Nigéria esse negócio de cotas raciais, que elas são étnicas, é a coisa mais comum. Né? Todos os estados têm cotas. Para quem? Para a maioria, eu falei maioria, não minoria, para a maioria étnica do estado. Ou seja, no serviço público, nas universidades, nos melhores empregos, a maioria étnica do Estado é privilegiada por sistemas de cotas. Agora, então, é uma receita para o conflito étnico permanente. Quem que ganha com esses conflitos? Quem que está ganhando dinheiro? Quem que está levando vantagem com esses conflitos na Nigéria? Eu acho que existe uma estrutura, ela se aproxima, a resguardada de diferença, um pouco das organizações feudais de alguns territórios da Europa, né, há 600 anos. Isto é, você tem, de um lado, que seria, digamos, um sultanato, mas ele é um feudo em que grupos, eles têm os seus interesses econômicos em relação à exportação de matéria-prima, em relação a algumas formas, inclusive, de tráfico, né, internacional de pessoas e, mais do que isso também, com a questão de aplicações ilícitas no tráfico de armas. Né, o que leva a que haja um benefício de várias regiões. E aquilo que o Demetrio lembrou, quer dizer, cada um deles tem o seu modo de governo como se fora, né, uma holding, né, chamada Nigéria, com cada um tendo o seu negócio. As empresas que exploram petróleo, porque é o oitavo, acho que, país produtor. Negociam com os governos regionais. O chefe da área, né, o dono. Negociam com os a Shell está no lugar, pois vai... O problema da Nigéria é que não se construiu lá um Estado nacional. Né? É um Estado que represente uma nação. E isso vem da forma como a Nigéria se tornou um país independente depois da época colonial. De cada 5 atropelamentos nas estradas de São Paulo, um acontece em áreas próximas a passarelas. Nossa reportagem foi a uma das rodovias mais movimentadas do estado e constatou o problema. Mas também ouviu de muitos moradores dessas regiões que as passarelas, que deveriam garantir segurança de pedestres e ciclistas, apresentam problemas como o tráfico de drogas e sujeira. As imagens das câmeras de segurança das rodovias mostram a imprudência de ciclistas e pedestres em São Paulo. Eles atravessam a estrada mesmo com um fluxo intenso de veículos e ignoram a passarela próxima ao local onde colocam a vida em risco. Dados da Secretaria Estadual de Transportes mostram que em 2009 e 2010 foram registrados 3.240 atropelamentos nas estradas paulistas. De cada 5 casos registrados, um aconteceu em áreas próximas a passarelas. Foram 816 vítimas com 180 mortes. Nas rodovias Anchieta e Imigrantes, que ligam a capital ao litoral sul do estado, 1/3 das mortes é causado por atropelamentos de pessoas atravessando a pista. Foram 18 casos apenas nos 7 primeiros meses deste ano. Para tentar conscientizar pedestres e ciclistas e reduzir esse número, a Ecovias, concessionária que cuida do sistema Anchieta e Imigrantes, fez hoje uma ação promocional. Serviu um café da manhã nos acessos a uma passarela, na altura do quilômetro 12.
Somente neste ponto foram 6 atropelamentos desde o início do ano. A gente acha mesmo que é cultural essa questão de a pessoa achar que é mais rápido passar pela via, quando na verdade não é. Vai ter que aguardar um tempo maior ao longo do acostamento e ainda correr o risco de ser atropelado. Mas os usuários reclamam das condições das passarelas. Neste ponto da rodovia Imigrantes, na cidade de São Vicente, constatamos a presença de tubinhos usados para a venda de cocaína, muito lixo, cheiro forte de urina e até mesmo um gato morto. Os moradores do local dizem que a travessia não é segura. O que acontece? A gente que é morador não vai passar lá por cima para arriscar. Pode passar e pode ser assaltado. A Ecovias diz que faz limpeza periódica das passarelas e recolhe o lixo encontrado. E com relação à violência, diz que não tem como coibir a venda e o uso de drogas nas passarelas, pois não tem poder de polícia. A polícia sempre está aqui, dando geral, tudo, mas o pessoal sempre está usando, porque favorece para eles, né? Não dá para ver nada. E diante desse impasse, continuamos flagrando muitos casos de pessoas atravessando a estrada em meio aos carros em alta velocidade. Vai atrasar a vida, né, da pessoa, né? Pode sofrer um acidente aí, né? Entramos em contato com a Polícia Militar de São Paulo, que disse haver um trabalho intensivo na prevenção e repressão ao crime na rodovia dos Imigrantes. Segundo a PM, entre janeiro e julho deste ano, o 1º Batalhão Rodoviário, que responde pelo patrulhamento da região, prendeu 182 pessoas na área da rodovia. 19 armas e 120 quilos de entorpecentes foram apreendidos pelos policiais. Segundo o Ministério da Saúde, 5.000 crianças morrem todos os anos em acidentes. Paz no trânsito. Esse é um sonho possível. Hoje, 2011, faz 7 anos que eu perdi o meu irmão e um grande amigo nosso, ambos atropelados por um caminhão, numa brincadeira irresponsável. Enquanto os dois faziam xixi num acostamento, esse caminhão foi brincar com eles que estavam de costas e o motorista provavelmente estava bêbado. E faz 7 anos que isso aconteceu. E até hoje essa pessoa responde em liberdade. E não só foi perdida a vida dos dois, do meu melhor amigo, que era o meu irmão, como foram destruídas famílias e você tem a sua vida, você faz o que você quiser com a sua vida. A gente tem essa liberdade. Mas a partir do momento que você bebe e vai pra rua, você coloca em risco a vida de outras pessoas. E isso ninguém tem direito de fazer. A seguir, o interventor vai cuidar dos bondinhos de Santa Teresa, no Rio. E mais, fantasiados de baleia, ambientalistas protestam contra a exploração de petróleo em Santuário Marítimo, na Bahia.